que ele tinha mandado fazer para sua família. Esse foi um privilégio muito grande. Mas foi por poucas horas, porque ao raiar do domingo, um dia como hoje, o Senhor Jesus ressuscitou de forma gloriosa, um corpo glorioso, e ele então foi visto, as mulheres piedosas que iam porque não foram no sábado, porque era sábado, e também de noite não podia sair, iam no domingo bem cedo para poder fazer aqueles preparativos que é tradição lá dos orientais. Quando chegaram lá, e quando chegou lá uma das mulheres que foi ao túmulo, viu o túmulo aberto, e ela chorou porque o corpo de Jesus não estava ali. E de repente ela vê um anjo e fala para ela: por que você está procurando dentre os mortos o vivente? E logo em seguida ela encontrou alguém lá que parecia ser o dono do horto, ou seja, um hortelão ou jardineiro, e ela disse assim: mulher, por que você chora? Aí disse assim: olha, ela não percebeu, disse assim: se o senhor levou, sabe quem pegou o corpo, ou se for o senhor que pegou o corpo do meu Senhor, fala para que eu leve. Aí ele disse assim, olha, ele não está aí mais, já ressuscitou. E de repente ela abriu os olhos e ela não estava falando com o hortelão, estava falando com o próprio Jesus. E ela se alegrou muito, ela saiu correndo para contar, dar a notícia, e depois então nós vemos aí que Pedro, mas João começaram achando, muitos dos seus discípulos acharam que ela estava variando, e que não, que ela estava delirando, mas Pedro e João saíram às pressas para ir até o sepulcro, para verificar a notícia alvissareira. E quando chegam lá, viram que o sepulcro estava vazio. Jesus ressuscitou. E para provar que Jesus, para que não prevalecesse a mentira do sumo sacerdote e todo aquele pessoal lá dos fariseus, dos principais das sinagogas, que tinham subornado os soldados, que pegaram e que se desmaiaram lá com a presença do anjo no momento que Jesus ressuscitou, e que eles contavam a história, aqueles soldados foram subornados. Eles deram uma certa soma de dinheiro para eles pregarem a mentira, dizendo que eles dormiram à noite e os discípulos foram lá e roubaram o corpo do Senhor. Mas para provar a veracidade, o Senhor Jesus apareceu primeiro a uma das suas servas, e depois apareceu os demais servos, e depois apareceu e ficou 40 dias aqui, né? Aparecendo aos seus discípulos até o dia da sua ascensão. E eu quero dizer, queridos, não vamos nos desesperar. O Senhor Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O Senhor Jesus disse que ele vai voltar. E no dia da ascensão, quando ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele foi sendo elevado aos céus. 40 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição. Ele foi sendo elevado aos céus e foi recebido entre as nuvens, e 2 varões de branco